Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema que está no centro da teoria dos atos processuais, a nulidade. A proposta é compreender o que é a nulidade processual, quais são as suas espécies, como o Código de Processo Civil a disciplina e, sobretudo, qual é a lógica que orienta o seu sistema. Para começar, é preciso situar a nulidade dentro de um campo mais amplo, o dos vícios que podem atingir os atos processuais. Todo ato jurídico, e o ato processual não foge à regra, precisa reunir determinados requisitos de validade. O agente deve ser capaz, o objeto deve ser lícito e a forma deve ser aquela prescrita ou não proibida em lei. Quando essas exigências não são observadas, o ato pode ser afetado por diferentes graus de imperfeição. A doutrina organiza esses vícios em 3 categorias: os atos inexistentes, os atos absolutamente nulos e os atos relativamente nulos. Há ainda uma 4ª categoria: os atos meramente irregulares, mas ela tem importância secundária, pois não chega a comprometer a eficácia do ato. Vejam que essa classificação não é arbitrária, ela reflete a intensidade do defeito e, por consequência, o tratamento que o ordenamento dispensa a cada um. Comecemos pelos atos inexistentes. Ato inexistente é aquele que sequer reúne os elementos mínimos para que se possa conhecê-lo como ato jurídico. O problema aqui não está no plano da eficácia. Não se discute se o ato produz ou não efeitos. Mas, em plano anterior, o ato simplesmente não existe. Um exemplo torna isso concreto. Imagine uma sentença proferida por alguém que não é juiz. Esse ato não é inválido. Ele é inexistente. Da mesma forma, uma assinatura falsamente aposta em nome de alguém nunca gerou uma declaração de vontade. Afinal, essa declaração jamais existiu. O ato inexistente não precisa ser invalidado e tampouco pode ser convalidado, porque não há nada a convalidar. Avançando para a nulidade propriamente dita. A nulidade é uma sanção. Ela incide sobre a declaração de vontade que contraria alguns preceitos do direito positivo, privando-a de validade. Mas essa sanção admite graus, e é aí que reside a distinção fundamental entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa. Quando a ilegalidade atinge interesses de ordem pública, isto é, quando o vício compromete a própria função jurisdicional, estamos diante da nulidade absoluta. Nesses casos, cabe ao juiz decretá-la de ofício, independentemente de provocação das partes. O vício é insanável e o ato, por mais que mantenha uma aparência de irregularidade, não pode ser convalidado. Exemplo clássico: a citação realizada em desconformidade com as prescrições legais. Quando, ao contrário, a ilegalidade repercute apenas sobre o interesse privado de uma das partes, que tem disponibilidade sobre o direito tutelado pela norma violada, o que temos é a nulidade relativa ou anulabilidade. Aqui, a lei reserva ao titular do interesse prejudicado a decisão sobre anular ou manter o ato. O juiz não pode agir de ofício. Sem requerimento da parte, o ato se convalida.
O silêncio, nesses casos, sana o vício. Em síntese, a nulidade absoluta afeta a jurisdição, a relativa, o interesse privado. Aquela, o juiz decreta de ofício. Esta depende de provocação. Aquela é insanável. Esta, ratificável. Lembrem-se, há também os atos absolutamente nulos que se distinguem dos inexistentes por já possuírem a categoria de ato processual. Estão no plano do ser, diferente dos inexistentes, mas sua condição jurídica está gravemente comprometida em seus requisitos essenciais. Continuando. O Código de Processo Civil trata as nulidades com base em um princípio fundamental, o princípio da instrumentalidade das formas. Esse princípio, consagrado no artigo 227 do CPC, estabelece que, quando a lei prescrever determinada forma, abre aspas, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, fecha aspas. Isso significa que o processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento. O ato, ainda que formalmente imperfeito, não deve ser anulado se cumpriu a sua função e não trouxe prejuízo às partes. Daí decorrem duas regras práticas que o Código estabelece no artigo 282. O juiz não decretará nulidade se não houver prejuízo para a parte e, se for possível decidir o mérito a favor de quem, aproveitaria a decretação da nulidade. Isso vale mesmo quando há cominação expressa. Anoto, em adendo, que esse princípio tem uma consequência importante para a distinção entre nulidades absolutas e relativas. Na prática, pelo regime da instrumentalidade, o Código tende a privilegiar as nulidades relativas. O ato absolutamente nulo que, todavia, não prejudicou a parte e não inutilizou o processo, não necessariamente contamina toda a relação processual. Avançando nesse sentido, é preciso distinguir, ainda, entre a nulidade do processo e a nulidade do ato processual isolado. A nulidade atinge todo o processo quando o vício recai sobre os pressupostos de constituição válida ou de desenvolvimento regular da relação processual, como ocorre, por exemplo, quando não há intimação do Ministério Público nos casos em que sua intervenção é obrigatória. A nulidade atinge apenas um ato quando o vício é localizado em determinado momento do procedimento, sem comprometer a relação processual como um todo. Como o ato processual não tem vida autônoma, ele se encadeia com os demais atos que compõem o procedimento, cabe ao juiz, ao pronunciar a nulidade, declarar quais atos são atingidos e determinar as providências necessárias para que sejam repetidos ou retificados. Vejam, a este respeito, uma regra importante no artigo 281 do CPC, que dispõe que, abre aspas, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependeram. Fecha aspas. O encadeamento dos atos processuais faz com que o vício em um elo da cadeia possa comprometer os que dele dependam. A exceção está nos atos independentes que subsistem validamente. Sobre a arguição das nulidades, há uma regra que merece atenção. Apenas pode requerer a decretação de uma nulidade a parte que não foi sua causadora.
O artigo 276 do CPC veda a parte que deu causa à nulidade postular a sua decretação, o que é, aliás, uma manifestação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Quanto ao momento da arguição, a nulidade relativa deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos após o ato defeituoso, sob pena de preclusão, isto é, de perda da faculdade de postular a anulação. A nulidade absoluta, ao contrário, não se sujeita à preclusão e pode ser alegada em qualquer fase do processo. Friso que há, todavia, uma limitação de grande importância, a coisa julgada. Operada a coisa julgada, ela purga o processo de todo e qualquer vício formal eventualmente ocorrido em algum ato praticado irregularmente no seu curso, inclusive as nulidades absolutas. A exceção fica para os vícios fundamentais que inutilizam a própria relação processual, como a ausência de citação, sem a qual não se pode sequer cogitar de processo validamente formado. Para encerrar, uma nota sobre os efeitos práticos de tudo o que vimos. O sistema de nulidades do CPC é, em sua essência, conservacionista. O código privilegia o aproveitamento dos atos processuais e a obtenção de uma decisão de mérito. Toda nulidade processual depende de pronunciamento judicial para produzir efeitos. Nunca opera por si mesma. E o juiz, ao decretá-la, deve declarar quais atos são atingidos e determinar sua repetição ou retificação quando ainda houver oportunidade. Pensem em um exemplo para fixar a lógica do sistema. Suponham que a citação seja realizada com vício de forma, mas que o réu compareça ao processo, apresente contestação e participe normalmente de toda a instrução. Nesse caso, o comparecimento supre a citação defeituosa, não porque convalida o ato nulo, mas porque substitui a citação por um ato novo, de efeito equivalente. E o prazo para a defesa, nessa situação, passa a fluir a partir do comparecimento. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Rock Mountains, Linkin Park, de Albert Bierstadt. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência e avaliá-lo com 5 estrelas. Agora, os ouvintes do podcast recebem descontos sobre todas as obras que eu escrevi e participei publicadas na editora Todd. Na hora de finalizar a sua compra, utilize o cupom ProcessoCast15 para garantir o desconto. O cupom é por tempo limitado. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.